Conta-se uma história verídica, que alguns anos atrás, um ator estava fazendo o papel de Jesus, numa peça sobre a paixão de Cristo. E quando ele estava carregando a cruz, subindo o morro, um turista começou a vaiá-lo e a insultá-lo. E o ator acabou perdendo o controle, jogou a cruz no chão, foi até onde o turista estava e deu-lhe um soco. Depois da peça, o diretor disse para esse ator: eu sei que aquele cara era uma peste, mas eu tenho que demitir você. Você não pode, a gente não pode ter você aqui se comportando dessa maneira e fazendo o papel de Jesus. O ator suplicou: por favor, me dê uma nova oportunidade. Eu consigo lidar com essa situação se ela acontecer de novo. E assim o diretor resolveu dar-lhe mais uma chance. No dia seguinte, ele estava novamente carregando a cruz, subindo a rua. E para variar, lá estava o peste. Lá estava, como diz o nordestino, o cabra safado, né? O perturbador. E começou de novo a criticá-lo, insultá-lo, vaiá-lo. E o ator estava tentando se controlar. Mas ele já estava assim, não é? Fechando os punhos assim, rangendo os dentes, mas se segurando para não fazer de novo a besteira que ele tinha feito no dia anterior. Aí ele olha para o camarada que estava vaiando, e ele diz assim: espere só, você vai ver depois da ressurreição. Você sabe que às vezes é difícil para aqueles que professam ser cristãos comportar-se como os cristãos deveriam. Nós tentamos carregar nossas cruzes, mas quando alguém nos perturba, nós tendemos a perder a nossa compostura e a comportar-nos da mesma maneira que o mundo se comporta. Mas a Bíblia nos diz que, ela nos ensina que nós devemos ser pessoas que exercitam o amor em todos os nossos relacionamentos uns com os outros. Escute essas palavras: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:2. Também esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Isso está em Hebreus 12:14. Esses dois versículos dizem praticamente a mesma coisa. Agora, pode ser difícil às vezes, e nem todo mundo é fácil de a gente amar. Mas, se for possível, nós devemos viver em paz e harmonia com todos. Por isso eu vou começar hoje uma série que vai lidar com como relacionar-se bem com outras pessoas. E hoje o nosso foco será em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor da Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios 13, 1 a 3, nós vamos nos concentrar nesses 3 versículos hoje, mas em algumas Bíblias, o que eu vou ler está na segunda parte do capítulo 12, versículo 31, onde Paulo diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está dizendo: eu quero mostrar a vocês o melhor caminho para lidar com praticamente toda situação na sua vida. E esse caminho é o caminho do amor.
E ele então mostra que o amor é mais importante do que 4 coisas que nós, cristãos, consideramos muito importantes. O amor é mais importante do que 4 coisas que os cristãos consideram muito importantes. No versículo 1, Paulo diz que o amor é mais importante que os dons espirituais. Versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. No dia de Pentecostes, quando o primeiro sermão evangélico foi pregado, Deus deu aos apóstolos o dom especial de serem capazes de falar em línguas que eles nunca tinham aprendido, para que as pessoas que os estavam escutando pudessem entender o que estava sendo dito. Mas aqui em 1 Coríntios, Paulo diz que, ainda que se Deus lhe desse o dom de falar toda a língua humana, e até mesmo a língua celestial dos anjos, mas ele não tivesse amor, ele não seria nada mais do que um gongo barulhento, ou um símbolo, um prato de música que retine. Ele estaria nada mais do que fazendo barulho. Mas o que Paulo quis dizer com isto? No primeiro século, havia um grande gongo, ou um símbolo, um prato como aquele da bateria, que ficava pendurado na entrada dos templos pagãos. Quando as pessoas vinham adorar, elas batiam naquele gongo, ou naquele símbolo, para acordar os deuses pagãos, para que eles pudessem escutar suas orações. Aqui Paulo está dizendo que, mesmo se ele fosse tão abençoado, que ele pudesse falar com a maior eloquência, em toda língua, mas não tivesse amor, então a sua vida seria tão inútil e tão ridícula como esse ato de bater no gongo, esperando acordar deuses que na verdade nem existem. Veja, o amor é mais importante do que os dons espirituais. No capítulo anterior, Paulo falou sobre os dons. Mas ele diz, o amor é mais importante. Se eu não tiver amor, eu serei como este sino, ou este gongo que ressoa, como este prato, este símbolo que retine. O amor é mais importante do que qualquer dom espiritual. Depois do versículo 2, Paulo diz que o amor é mais importante que o conhecimento. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mas não tiver amor, nada serei. Eu sou uma pessoa que valoriza o conhecimento, gosto de estudar. Semana passada eu passei horas e horas e horas estudando, preparando para dar as aulas aqui da nossa escola teológica. Gastei horas preparando os estudos dessa semana para as nossas células. Gastei horas preparando a mensagem desta noite. Eu gosto de conhecimento. Mas Paulo diz que o amor é mais importante que o conhecimento. Paulo diz que mesmo se você souber tudo, se você souber tudo que existe para saber sobre ciência nuclear, sobre medicina, sobre filosofia, psicologia e toda outra ologia, se você souber tudo, mas não tiver amor, você não é nada. Você não é nada. Se eu não tiver amor, nada serei. Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 8:1, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Outra versão diz assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Se havia um homem que valorizava o conhecimento, esse homem era Paulo. Paulo falava vários idiomas, ele era versado na cultura dos gregos, ele era versado na cultura e da religião dos hebreus. Tinha uma grande eloquência, estudioso. Mas ele disse, conhecimento sem o amor, ele incha.
ele soberbece, ele produz orgulho, mas o amor edifica. E eu não acho que nós precisamos de mais conhecimento, tanto quanto nós necessitamos de mais amor. Precisamos muito mais de amor que de conhecimento. Porque os corações das pessoas precisam mudar antes que a sociedade seja mudada. Até mesmo para que a igreja mude, primeiro os corações precisam mudar. Terceiro, Paulo diz que o amor é mais importante que a fé. Veja bem, Paulo não diz que a fé não é importante. A salvação é pela graça por meio da fé. Paulo não diz que a fé não é importante. Ele apenas diz que o amor é mais importante. Ele diz, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha uma fé que possa mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mas qual é a sua fé? O que você crê? Com certeza, com segurança nesta noite. Você crê que Deus é o Criador do mundo? Você crê que Jesus Cristo é o único Filho de Deus que veio ao nosso mundo e viveu uma vida sem pecado? E que morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia? Você crê que Ele agora está à direita de Deus Pai? E que Ele está preparando um lugar para nós? E que Ele vai voltar para nos levar com Ele? Amém? Se você crê em todas essas coisas, muito bem. Eu aplaudo você. Mas a Bíblia diz que ainda que você creia todas as coisas certas, mas não tiver amor, então você não é nada. Posso crer tudo certo, mas se eu não tiver amor, não sou nada. Porque até a fé não tem valor, a menos que ela seja apoiada, sustentada pelo amor. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele disse que um homem foi assaltado e que os assaltantes bateram nele e o deixaram meio morto à beira do caminho. E por ali passaram um sacerdote e um levita. O sacerdote, claro, tinha fé. O levita era o cantor, ministro da casa de Deus, com certeza também tinha fé. Acontece que quando eles viram aquele homem caído, eles passaram do outro lado e deixaram o homem caído lá para morrer. O sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano tinham fé. O problema é que eles não tinham amor. Por isso eles passaram do outro lado e deixaram o homem para morrer. Em Gálatas 5, 6, Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo diz que a única coisa que conta é a fé que se expressa através do amor. É a única coisa que importa. O resto é secundário. Em quarto lugar, Paulo diz que o amor é mais importante que a generosidade. Versículo 3, ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Agora, veja bem que Paulo não diz assim, olha, se eu der 10%. Paulo não está falando sobre isso. Ele diz assim, se eu esvaziar a minha conta bancária, se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho, apólices de seguro, se eu der tudo para ajudar os pobres, e até se eu me sacrificar, mas não tiver amor, nada disso me valerá.
Então veja que a generosidade sozinha, a generosidade por si só, não é suficiente. Eu recebo chamados todo o tempo, e você também deve receber, de pessoas pedindo dinheiro para causas que são dignas. Mas por que dar? Por que doar? Você dá porque o pregador acabou de pregar um sermão sobre mordomia. A mordomia cristã é importante. É uma doutrina bíblica. Nós aprendemos, através da Bíblia, que tudo pertence a Deus e que nós somos os mordomos, os administradores. E por isso nós devemos retornar a Deus parte do que Ele nos dá, através dos nossos dízimos e ofertas. Mas será que dou apenas porque alguém me diz que eu devo dar? Ou será que você dá porque você se sente culpado se você não dá? Essa é uma das grandes motivações porque as pessoas às vezes doam grandes fortunas, porque elas têm culpa. Você dá porque você quer impressionar outros à sua volta. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, em que diz que o fariseu estava no templo orando ao lado do publicano, e ele dizia para Deus: Deus, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo, para impressionar o homem que estava ao lado dele, para mostrar que ele era mais santo, para mostrar que ele era melhor. Jesus também disse que os fariseus, quando davam esmola, paravam nas esquinas e mandavam tocar trombetas, para que todos vissem que eles estavam dando esmolas. Você dá apenas para impressionar as pessoas? Você quer impressionar os outros? Se a única razão que eu dou é para receber, para me beneficiar, então não há amor nisso. O amor está ausente. E esse dar é vazio. O dar é vão. Motivo para dar deve ser o amor. O amor a Deus e o amor ao povo de Deus. Por isso Paulo está dizendo que o amor é mais importante que os dons espirituais, mais importante que o conhecimento, mais importante que a fé e mais importante que a generosidade. E como é que eu pratico o amor na minha vida diária? Como nós praticamos o amor? Nas nossas vidas cotidianas. Já vimos que o amor é muito importante. Muito mais, talvez, do que nós jamais pensamos. Ouça o que Jesus disse. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Agora note que Jesus está dizendo que isto é um mandamento, não uma sugestão. Jesus não disse: eu sugiro que vocês se amem uns aos outros. Não, eu lhes dou um novo mandamento. É uma ordem. Que vocês se amem uns aos outros. E Deus nunca nos manda fazer nada que nós não possamos fazer. Deus, o Senhor me mandou amar tal pessoa, esta pessoa não consigo amar. Mentira, você consegue, porque Deus nunca manda você fazer nada que você não possa. Mas eu não tenho a capacidade, eu não tenho em mim o sentimento. Não importa, é Deus quem vai capacitar você. Deus nunca nos manda fazer nada que Ele mesmo não nos dê a capacidade de fazer. Agora, nós tendemos a pensar que amor é algo que a gente sente. É algo que acontece de repente, não é? Porque é isso que o mundo ensina. Não é? Você se apaixona do mesmo jeito que você cai do buraco. Você perde o amor do mesmo jeito que você cai de uma árvore. Não há como impedir. Não é? É algo que simplesmente acontece com você. Este é o conceito do mundo. Mas a Bíblia ensina que o amor é algo que nós podemos controlar. Deus nos manda amar uns aos outros. O que significa que eu posso decidir te amar. E por sua vez, você pode decidir me amar.
Ah, eu amaria essa pessoa assim. Não, eu decido te amar. E você decide me amar. Eu decido, você decide. E Deus nos capacita. Então, essa não é uma situação impossível, de jeito nenhum. Agora, de que tipo de amor está se falando aqui? Em Filipenses 2,4 diz: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo nos diz o seguinte: cada um de vocês deve se preocupar, cuidar, não apenas dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Em outras palavras, nós devemos amar do mesmo jeito que Jesus amou. Pense nos outros e nos interesses deles, da mesma forma como você pensa em você mesmo e nos seus próprios interesses. Você se torna altruísta quando você faz isso. Agora vamos aplicar isso em diferentes áreas. Primeiro, acima de tudo, vejamos como isso funcionaria na família. Quantas famílias nós temos representadas aqui hoje? Várias. Não é? Vamos supor que alguém em cada família representada aqui esta noite dissesse: eu vou para casa e vou colocar isso em prática. Comece com o seu cônjuge. Você deve amar seu cônjuge primeiro. Você deve ser mais bondoso, mais bondosa, mais terno, mais gentil com sua esposa, com seu marido. Mesmo que ele ou ela esteja se comportando como um jumento. Só dá patada. Ah, não vai para frente. Agarra e não sai. Te trata mal. Te trata como ignorante. Ainda assim você decide que você vai amar. E você vai ser mais bondoso, mais terno, mais gentil. Comece primeiro no relacionamento do seu casamento. E logo, esse amor acaba se filtrando e infiltrando nos outros relacionamentos. No relacionamento que você compartilha com seus filhos. Você começa a amar até a sogra. Você começa a amar os parentes que antes você tinha dificuldade. E você começa a amar todo mundo, a sua família. Simplesmente porque você os ama. Porque você decidiu amar. E começa na família. E depois se espalha para a família da igreja. Que também é uma família. E depois também atinge o mundo. Na verdade, Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Gente, essa é a maneira como o mundo descobrirá que a mensagem de Jesus Cristo é válida, se nós nos amarmos uns aos outros. E se nós realmente amamos uns aos outros, do jeito que Jesus nos amou, então nós temos que desenvolver nas nossas próprias vidas o tipo de compaixão que Jesus tinha. Jesus tinha uma grande compaixão pelas pessoas. Se nós amamos como Ele nos amou, nós vamos desenvolver compaixão pelas pessoas como Ele tinha. Um homem conta que ele alugou aquele filme, em inglês é Free Willy, sobre aquela baleia, acho que você conhece, e que estava assistindo com seus netos. E ele disse que eles estavam todos vidrados, especialmente o netinho que tinha menos de 5 anos de idade. Esse netinho sentou na cadeirinha, em frente da televisão, e por 2 horas ele nem se mexeu, assistindo aquele filme. De fato é um filme muito bonito, muito tocante.
Os olhos do menino estavam grudados na tela. Ele estava como que hipnotizado. Ele assistiu tudo. E quando era tocante, emocionante, ele chorava. Você podia ver lágrimas dos seus olhos. E quando era hora engraçada, você podia ver que ele estava rindo. Ele estava totalmente envolvido no filme. Você pode se lembrar de alguma situação em que você ficou tão envolvido em algo e você se identificou tanto com o que estava acontecendo que você acabou se envolvendo na história? Isso é que é compaixão. Isso é compaixão. E a compaixão nos leva a nos fazer a nós mesmos algumas perguntas difíceis. Como é estar profundamente ferido e ninguém saber que você está ferido ou magoado? E você não tem liberdade de dizer que você está ferido. Como é estar doente e saber que você não vai ficar bem? E querer mais do que qualquer outra coisa, viver. Como é ser deficiente? Como é ser minoria? Como é lidar com problemas matrimoniais ou problemas domésticos? Como é? Que tipo de fardos as pessoas estão carregando? E nós nos importamos o suficiente para ajudá-las a carregar esses fardos? Será que nós nos importamos o suficiente para ajudar as pessoas a carregarem os seus fardos? É isto que significa o que Jesus está falando quando ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. Há uma história verdadeira sobre um missionário chamado Doug Nichols, que eu quero compartilhar com você porque ilustra o que significa isso que Jesus quis dizer quando ele fala sobre amar-nos uns aos outros como ele nos amou. Doug Nichols foi para a Índia como missionário. Mas enquanto ele estava aprendendo a língua, bem nos estágios iniciais, ele contraiu tuberculose e teve que ser colocado no sanatório. Não era um lugar muito bom para se estar. Não era um lugar muito limpo. E as condições eram difíceis porque havia muitas pessoas doentes ali. Mas Doug decidiu que ele iria fazer o melhor que ele pudesse naquela situação. Por isso ele levou alguns livros e folhetos cristãos e tentou evangelizar os outros pacientes do sanatório. Ele tentou testemunhar para aquelas pessoas, mas ele tinha uma deficiência, porque ele não conseguia se comunicar muito bem na língua que eles falavam. Porque ele mal tinha começado a aprender quando ele contraiu a doença e foi parar no sanatório. E isso deixou muito desencorajado, muito desanimado. Porque, além de tentar falar, ele também tentava distribuir os folhetos e livros cristãos, mas ninguém pegava. E aqui estava ele. Por causa da sua doença, ele iria ter que passar muito tempo naquele sanatório. Parecia que o trabalho que ele tinha vindo para fazer na Índia não seria feito, porque ninguém o ouvia, ninguém o escutava. E por causa da sua tuberculose, toda noite, por volta das 2 horas, ele acordava tossindo terrivelmente. Uma tosse que ele não conseguia controlar. Tornou-se uma tosse crônica. Toda noite, por volta das 2 horas, ele acordava com aquela tosse terrível.
Então uma noite ele acordou e ele notou que do outro lado do corredor tinha um homem velho tentando levantar da cama. E ele diz que o homem se enrolava todo, tentando formar uma pequena bola, e se balançava para trás e para frente para tentar tomar um ímpeto, um impulso, para se levantar e ficar de pé, mas ele não conseguia. Porque ele estava fraco demais. Finalmente, depois de várias tentativas, o homem desistiu. E começou a chorar. Na noite seguinte, Doug entendeu porque aquele homem estava chorando. Ele estava tentando ir ao banheiro e não tinha força suficiente para fazer isso. A cama dele estava toda suja e havia um cheiro horrível no ar. Os outros pacientes estavam zombando dele. E até mesmo as enfermeiras que tinham vindo para trocar a cama dele não foram bondosas com ele. Na verdade, uma das enfermeiras deu-lhe um tapa na cara daquele velho. Doug disse que o homem simplesmente ficou deitado lá e chorou. Aí ele disse que na noite seguinte, por volta das 2 horas, ele acordou de novo, tossindo. E ele olhou para o outro lado e lá estava o velho tentando sair da cama mais uma vez. Ele diz assim: olha, eu realmente não sei. Eu realmente não queria fazer isso. Mas de alguma maneira eu consegui me levantar e atravessei o corredor e ajudei o velho a se levantar. Mas o velho estava fraco demais para caminhar. Então Doug o pegou nos braços e o carregou como se fosse um bebê. O velhinho estava tão leve que não foi difícil, mesmo Doug estando doente. E ele o levou ao banheiro, que nada mais era do que um buraco sujo do chão. E ele ficou ali em pé, atrás do velho, segurando-o, enquanto ele fazia suas necessidades. Aí ele o levou de volta para a cama, e o deitou, colocou direitinho na cama. Quando ele se voltou para sair, o velhinho estendeu a mão, agarrou, puxou o rosto dele para perto, e lhe deu um beijo no rosto. E disse algo que ele entendeu que seria obrigado. E ele diz assim: na noite seguinte, havia pacientes esperando quando eu acordei. E eles perguntaram se eles podiam ler alguns dos livros e folhetos que eu tinha trazido. Outros tinham perguntas sobre o Deus que eu adorava e sobre o seu filho que veio ao mundo para morrer pelos seus pecados. E Doug Nichols diz que nas próximas semanas ele distribuiu toda a literatura que ele tinha trazido. E durante os meses que se seguiram, houve muitos mais dos pacientes, inclusive dos médicos e das enfermeiras que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador também. E ele diz: agora, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Ele pergunta. Eu não preguei o sermão. Eu não conseguia nem me comunicar muito bem na língua deles. Eu não tinha um estudo bíblico maravilhoso para ensinar-lhes, ou coisas brilhantes para mostrar-lhes. Tudo o que eu fiz foi carregar um velho até o banheiro. E qualquer um pode fazer isso. Tudo o que eu fiz foi carregar um velho até o banheiro. E qualquer um pode fazer isso. Alguém disse o seguinte: eles não se importam com o quanto você sabe, até que eles saibam o quanto você se importa. Entendeu? Eles não se importam com o quanto você sabe, até que eles vejam o quanto, ou até que eles saibam o quanto você se importa. Há um caminho mais excelente. E é o caminho de Jesus Cristo. Se esta noite você está aqui e você não conhece Jesus como seu Salvador, nós oferecemos o convite dele a você.
Nós oramos para que você aceite. Mas todos nós também que somos cristãos, precisamos trilhar este caminho excelente. Vamos colocar em pé. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense. Como e com quem você irá praticar o que você aprendeu nesta noite? Quem você vai amar? Quem você decide amar nesta noite? Quem você decide amar? Mesmo que seja uma pessoa que esteja ali causando mal. Alguém que talvez te magoou, te ofendeu. Lembre-se que o amor é mais importante que os dons espirituais. Você pode ter muitos dons, mas se você não tiver amor, você não é nada. Lembre-se que o amor é mais importante que o conhecimento. Você pode conhecer todas as coisas. Se você não tiver amor, de nada lhe vale. O amor é mais importante que a fé, porque a fé que não é apoiada pelo amor, não tem validade nenhuma para Deus. O amor é mais importante que tudo. O amor é mais importante que tudo. O amor é mais importante que a generosidade. Não há que essas coisas em si não sejam importantes, mas o amor é mais importante que todas elas. Nós vamos orar agora. Decida no seu coração, amar. Não amar de um modo genérico, amar uma pessoa, duas, três pessoas específicas esta noite. Pessoas que você tem dificuldade de amar, pessoas com quem você tem dificuldade de se relacionar. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e deseja fazer isso agora, onde você está? Levante sua mão, apenas para que a gente possa orar com você. Alguém? Amém, que Deus te abençoe. Se há mais alguém, pode baixar. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra desta noite, que o amor é mais importante que tudo. Jesus disse que nós seríamos conhecidos por nos amarmos uns aos outros. Ele disse também que este é um mandamento, não é uma opção. Não é uma sugestão. Jesus, alguns de nós aqui que temos dificuldades em amar as pessoas. Alguns de nós têm dificuldade de amar até o próprio cônjuge, ou os pais, ou os filhos, ou alguém da família, ou alguém do nosso relacionamento que nos ofendeu, que nos machucou. Nós oramos, Senhor, porque Tu nunca nos mandas fazer nada que Tu mesmo não nos capacites para fazer. Por isso, Senhor, perdoa-nos por não estarmos amando essas pessoas. E dá a Tua graça, Senhor, para que cada um de nós ame essas duas ou três pessoas que nesta noite, ou uma pessoa que seja, que nesta noite nós decidimos amar. Com a Tua ajuda, a Tua graça e o Teu poder. E, Senhor, esta moça que aceita Jesus, que Tu possas entrar na vida dela e ser o Senhor da sua vida, perdoar-lhe os pecados e dar-lhe a vida eterna em Ti. Preste atenção na letra dessa música, continue com seus olhos fechados.